Olá, galerinha! Sejam bem-vindos ao canal. Nós iremos começar o estudo de eletricidade, falando um pouquinho sobre carga elétrica. Para quem não me conhece, sou Isaac Azevedo, formado em Física e Engenharia Civil. Bem, para falar de carga elétrica, é interessante falar um pouquinho sobre Tales de Mileto, que viveu por volta de 625 anos antes de Cristo. Tales de Mileto estudou um objeto chamado de ambá, que é um certo tipo de resina vegetal. Esse ambar, que tem essa coloração um pouco mais amarela, é o mesmo objeto utilizado para fazer aqueles colares de ambar. Bem, o que Tales de Mileto descobriu a respeito do ambar? Ele viu que, quando eu pego esse ambar e atrito ele, passo ele em certo tipo de tecido, esse ambar adquire a propriedade de atrair certos fragmentos. Isso despertou a curiosidade de Tales de Mileto para estudar as propriedades da matéria do ambar. Tales de Mileto sabia que todo corpo, todo objeto é formado por moléculas. E essas moléculas, por sua vez, é formado por átomos, que são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. Essas três partículas que compõem o átomo são encontrados em certas regiões do meu átomo, que são chamados de núcleo, essa parte mais central, e eletrosfera, que é essa parte mais externa. No núcleo de um átomo, eu consigo encontrar os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera eu consigo encontrar os elétrons. Os prótons possuem carga elétrica e ficou convencionado que seria uma carga elétrica positiva. Já os elétrons também possuem carga elétrica e ficou convencionado que sua carga seria uma carga negativa. Já os nêutrons são partículas que não possuem carga elétrica. Bem, resumindo, os átomos são compostos por prótons, nêutrons e elétrons. Essas três partículas são encontradas em duas regiões do meu átomo, que é o núcleo e na eletrosfera, sendo que no núcleo eu encontro os prótons e os nêutrons, e na eletrosfera eu encontro os elétrons. Lembrando, os prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa. Ok, pessoal? Bem, já que os prótons têm carga elétrica, assim como os elétrons, então será possível calcular a quantidade de carga elétrica que os objetos possuem? Eu vou responder que sim. Existe uma equação na física que me permite calcular essa quantidade de carga elétrica que os corpos possuem. Essa formulazinha aqui, que fala que Q é igual a mais ou menos N vezes E, onde esse Q é a quantidade de carga elétrica dado na unidade Coulomb, no SI. Esse N é o número de prótons e elétrons em excesso nos objetos, nas partículas, e esse E é a carga elementar, também dado em Coulomb. Essa carga elementar é a menor carga encontrada na natureza. Por ser a menor carga, ela é chamada de elementar. O valor dessa carga elementar é aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Pessoal, esse valor aqui não se preocupem, as questões geralmente dão, principalmente quando se trata de vestibular. Um fato curioso dessa equação, notem, é que ela traz aqui o sinal de mais e também de menos ao mesmo tempo. Agora, por que isso acontece? Exatamente por conta dessa carga elementar. Se essa carga elementar for atribuída à carga de um elétron, nós iremos utilizar na equação o sinal de menos. Se essa carga elementar for atribuída à carga de um próton, nós iremos utilizar o sinal de mais. Então, tome muito cuidado nas questões para saber identificar de qual partícula essa carga elementar está se referindo. Algumas questões falam assim, uma partícula tem um excesso de elétrons. Se ele tem um excesso de elétrons, é porque eu devo utilizar também o sinal de menos. Ou, se eu tenho um excesso de prótons, eu devo utilizar o sinal de mais. Para ficar um pouco mais claro, vamos aqui aplicar em dois exemplos o conceito de carga elétrica. Exemplo 1 é um exemplo da Faculdade FMJ de São Paulo. Ela fala o seguinte: o cobalto é um elemento químico muito utilizado na medicina, principalmente em radioterapia. Seu número atômico, ou seja, número de elétrons, nosso N, não é isso? É igual a 27. E cada elétron tem carga elétrica de menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. A carga elétrica total dos elétrons de um átomo de cobalto é, em valor absoluto, em coulomb, igual a quanto?
Pessoal, uma questão aqui bem simples que trabalha o conceito de carga elétrica. Então, para resolver a questão, eu tinha que lembrar como se calcula a carga elétrica de um objeto, que é mais ou menos N vezes E. Outro fato importante na questão, ele está falando de valor absoluto, portanto, os sinais envolvidos na questão não vão fazer diferença, ok? Então, não preciso nessa questão aqui me preocupar com os sinais, ok? Então, na questão aqui, ele já me deu esse N, que é 27, o número de elétrons, me deu a carga elementar. Notem que nessa questão aqui de vestibular, ó, esse E, que é a carga elementar, foi dada na questão. Então, substituindo, o que é que nós temos? Ó? Nosso N é 27 e a carga elementar 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 27 vezes 1,6 dá 43,2 vezes 10 elevado a menos 19. Professor, não tem esse valor aqui nas alternativas. Bem, nas questões de física, geralmente se responde utilizando os conceitos de notação científica. Então, para colocar esse valor em notação científica, nós iremos ter que deslocar essa vírgula para a esquerda, uma casa decimal para a esquerda. Então, se eu desloquei uma casa decimal para a esquerda, eu devo somar aqui no expoente mais 1. Logo, a nossa carga elétrica vai ser igual a 4,32 vezes 10 elevado a menos 18, tornando o item D o item verdadeiro. Ok? Uma questão, pessoal, bem interessante. Vocês estão vendo que é uma questão de vestibular que utilizou apenas a substituição na fórmula da carga elétrica. Ok? Exemplo número 2. Um corpo com carga predominantemente positiva possui uma carga elétrica de 6,4 vezes 10 elevado a menos 15 coulombs. Determine o número de cargas positivas que esse corpo possui, sabendo que a carga elementar do próton é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Pessoal, nesse caso aqui, ele está falando de quem? Das cargas positivas. Portanto, na formulazinha do Q, eu vou utilizar agora o sinal de mais. Então, aplicando na fórmula Q igual a mais ou menos N vezes E, eu já sei que esse sinal vai ser um sinal positivo, porque eu estou trabalhando com próton. Na questão, ele não quer saber mais a carga, pelo contrário, ele já me deu o valor da carga. Ele está querendo saber agora é o número de cargas positivas, quer saber o N. E para isso também me formou o valor do E. Notem que as questões quase sempre trazem o valor dessa constante E, ok? Substituindo, ó, o nosso Q, 6,4 vezes 10 elevado a menos 15. O nosso N é o que ele quer saber. O valor de E, 1,6 vezes 10 a menos 19. O nosso N, já escolhi aqui o sinal positivo para minha equação, ó, porque eu estou trabalhando com próton. Então, esse N vai ser 6,4 vezes 10 elevado a menos 15 sobre 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Essa divisão aqui vai dar igual a 4. E dividindo 10 a menos 15 por 10 a menos 19, fica 10 elevado a 4. Então, nosso N foi 4 vezes 10 elevado a 4 prótons. Ok, pessoal? Mais um exemplo feito, tranquilo. Aplicação da nossa formulazinha da carga elétrica. Ok? Então, continuando a matéria, nós iremos falar agora um pouquinho sobre os princípios da eletrostática. Professor, mas o que seria eletrostática? Bem, eletrostática é o ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso. Professor, então quer dizer que existe um ramo da física que vai estudar as cargas em movimento? Sim, tem um ramo que estuda ela em movimento, mas não vai ser o caso agora. Agora nós iremos nos reter a estudar apenas elas em repouso, ou seja, o ramo da eletrostática. Bem, então o primeiro princípio que eu tenho aqui é o princípio da atração e repulsão. Bem simples também, fala o seguinte, ó, cargas elétricas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Vamos aqui, pessoal, dar uma ênfase, ó, no que fala nesse trecho. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Bem simples, vocês já viram aí nas séries passadas, estamos apenas relembrando. Então, eu coloquei aqui a primeira situação. Ó. Eu coloquei um elétron, eu coloquei um próton. Professor, eu tenho aqui cargas de sinais opostos, então elas vão se atrair?
Sim, elas tendem a se atrair. No caso aqui, eu tenho uma força de atração entre as duas partículas. Coloquei agora dois prótons. Professor, mesmo sinal. Vão se repelir? Vão se repelir. Na situação 2, eu tenho aqui uma força de repulsão. A mesma coisa acontece para dois elétrons. Tem mesmo sinal, também vão se repelir. Ok, pessoal? Primeiro princípio aí de atração e repulsão ficou claro? Espero que sim. Princípio 2. Conservação das cargas elétricas. O que fala esse princípio? Num sistema isolado eletricamente, a soma algébrica das cargas positivas e negativas é constante. Professor, não entendi. Me dê um exemplo para ficar melhor de ver esse princípio. Então vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que ter esse princípio é o que, pessoal? Um sistema eletricamente isolado. Ok? A questão tem que dizer que é isolado para poder conservar as cargas elétricas. Depois, iremos colocar duas situações. Ó. Inicialmente, eu tenho três partículas, A, B e C, onde a partícula A ó, tem 5 prótons, a partícula B, 2 prótons, a partícula C, mais 5 prótons. Então, eu vou fazer o quê? A soma algébrica das cargas positivas e negativas. No caso, só cargas positivas. Se eu somar aqui, ó, 5 mais 5 mais 2, eu tenho aqui 12 cargas na situação inicial. Nós iremos aqui colocar esses corpos em contato, vai haver aqui uma transferência de carga elétrica, vai passar próton para um lado, próton para o outro, enfim, o que vai acontecer após essa transferência de carga? Notem que após eu passar os prótons de uma partícula para outra, cada um aqui ficou com 4. Porém, o que é que nós sabemos a respeito do princípio? Que essa soma ela é constante. Se inicialmente eu tinha 12 coulombs de carga, no final tem que ter 12 coulombs de carga. Foi o que aconteceu. Ó. A partícula A tem 4 prótons, a partícula B, 4 prótons, a partícula C, 4 prótons, totalizando também 12 prótons, como eu tinha inicialmente. Então, o sistema se conservou da situação inicial para a situação final. Colocando aqui só a equação para ficar mais claro de ver, né? Eu tenho aqui, ó, 5 mais 5 mais 2, 12 coulombs inicialmente, e no final, 4 mais 4 mais 4, 12 coulombs na situação final. Então, notem que no sistema isolado, as cargas se conservaram. Partindo aqui para o terceiro e último exemplo da aula de hoje, nós temos o seguinte, ó, uma possível explicação para um corpo exercer sobre o outro uma força de atração é, item A, um corpo ter carga positiva e o outro também, pessoal, dois corpos com a mesma carga vão fazer o quê? Se repelir e não se atrair. Item A está falso. Item B, os dois corpos possuírem cargas iguais. Novamente, eu tenho um exemplo da repulsão e não da atração, como pede a questão. Item C. Um corpo possui maior carga que o outro. Cuidado com o item C para não ser levado ao erro. Ele fala que um corpo tem carga maior que o outro, por isso vai se atrair. Olha a situação que eu coloquei. O corpo A tem 10 coulombs. O corpo B tem 12 coulombs. O corpo B tem carga maior que o corpo A. Porém, os dois são positivos e vão exercer um sobre o outro uma força de repulsão. Então, o item C também está errado. Item D. Um corpo ter carga positiva e o outro negativa? Sim, como nós vimos no princípio de atração e repulsão, tornando o item D correto. Bem, pessoal, é isso aí, nossa primeira aula do canal, falando um pouquinho sobre carga elétrica. Espero que tenham entendido e até a próxima vídeo aula.